Sim, agora sim, estamos aqui Boa noite. neste momento, estamos aqui com os nossos correspondentes aqui do Pode Crer. pra Diretamente perguntar, da né? Ucrânia. A gente tá lá? É um correspondente. Isso. E a gente quer saber, é biscoito ou é bolacha? Fala, podcastadores! Fala, podcastadores, em ritmo de jornal nacional aqui, algo do tipo. Isso, depois... Hoje top, hein? Tema muito massa. eu amo comunicação, Nós vamos né? falar sobre jornalismo, Isso. sobre fake news, que deve ter muito, sobre a grande mídia, a Globo... Essa grande mãe. Vamos, fica aqui com a gente que hoje vai ser muito top, assim como todos os outros. Isso aí. Porque nós somos O quê? tops. Ah. E mais top ainda é quem é parceiro nosso. Que são quem? Quem é o primeiro, meu amigo? Nós vamos agradecer também, primeiramente, ao nosso amigo Lesbão. O Lesbão tá fazendo a propaganda pra nós dentro da academia. É o negócio da insanidade. Né? Lá com um Pode Crer gigantesco Isso. lá. 3 Pode Crer. Tem mais a logo do Pode Crer do que da Pop Body Fit. Atenção você que treina na Body Fit. 30% da mensalidade você pode pagar na academia, o Isso. restante você manda aqui pra Com gente. certeza. Nós somos sócios majoritários da Body Pequena Fit. doação. Exatamente. Singela. Então, valeu toda a equipe do Body Fit, Lesbão, tamo junto, é nóis. Tem que mandar umas pra nós usar aqui, né? Nós treinar e tal. Você treinar? A gente vai ver. A gente vai ver isso. Eu sou muito burro nesse negócio. Bora, Lesbão, valeu toda a equipe da Body Fit, tamo junto, é nóis. Valeu. E os nossos parceiros? Começando com a Real Tendas e Serralheria, meu amigo. Cara, estruturas metálicas de pequeno a grande porte. Isso aí. Você quer fazer uma decoração para sua casa, você quer fazer um galpão, você quer fazer um telhado. Meu amigo, a lixeira. A própria lixeira. Exatamente. Então, você tem que conversar com os nossos queridos amigos Sassá e Rafael e Juliana. Lá da Real, que também tem as tendas. Que a tenda, você falou da parada da garagem, né, meu amigo? Uai, velho, a Rotal Tour tá lá com as garaginhas lá, meteu 2 tendonas gigantescas e tá, pô, nós vamos Que lá. agora é o Rototour, né? Mas Agora é isso aí. Novidade. Zé do Frete, manda no direct. Zé do Frete, chama no direct. Gostei Isso aí. dessa. Valeu toda a equipe da Real. Meu amigo, tá precisando de locação de tendas, comprar a tenda pra levar pra beira do lago. Liga lá pro Sassá. Isso aí. E as estruturas metálicas. O céu é o limite, moçada. Valeu toda a equipe da Real, tamo junto. Farias Autopeças. Ela cresceu 200% essa semana, você viu, né? Véi? Meu Do amigo. nada. Esses parceiros nossos é diferenciado, né, velho? Eles são. É diferenciado. O bom é que lá era Deus é amor, aí Deus falou, sou amor mesmo, vou expandir a Farias Autopeças. Cara, a Farias Autopeças, com estrutura agora muito maior, uma recepção mais calorosa Esses meninos são danados. e uma vasta gama de produtos automobilísticos. É isso mesmo? Isso aí, muito bem. Peças e acessórios para os seus veículos. Cara, é uma coisa que a gente tem a necessidade, porque senão você não anda, né, no seu automóvel. E eu vou falar um negócio pra você. A gente falava aqui que se não tivesse peça, pedia. Com aquele tamanho de loja lá, meu amigo, vai ter peça pra qualquer Peugeot. Não. Não, aí Experimenta fica difícil. chegar lá. Desafia eles pra ver se não tem. Exatamente. Então, ó, precisou fazer aquela revisão, trocar algumas peças do seu carro. Meu amigo, você tem que comprar na Farias. Isso. E acessórios também, né? Isso aí. Valeu toda a equipe da Farias Autopeças. Muito bem. Subindo ali a rua, a gente tem uma unidade da rede Droga Vaz, que aqui em Vianópolis são 2. São 2? E fora aí no Brasilzão? Cara, tamo em Silvânia, Silvânia, tamo em Pires do Rio. do Rio. Quer Sei, mais? Tem uma que é 2 unidades, qual que é? Tem. Em Pires do Rio são 2 unidades. 2 também? Caralho, velho. O povo é muito violento, né? Só expandindo. Rede Droga Vaz. Um novo conceito, hein? Manipulação, Perfeito. dermocosméticos, suplementação, perfumaria e todo o resto.
Todos os fármacos. Tem até medicamentos, eu Tem sempre até falo remédio isso. lá. Se você for lá, tem até remédio. Então, meu amigo, se você tá procurando qualquer tipo desses medicamentos aí e um atendimento de qualidade e confiança naquela galera, Rede Droga Vaz. De droga base. Valeu toda a equipe. Muito bem. Também aqui no Pode Crer Especialista, Dr. Dog, maravilhoso, castrou minha cachorrinha. Dr. Dog, o doutor das cirurgias, o pica das galáxias, Dr. Isso aí. Douglas. Muito bem. Que faz cirurgia até não descobriu se era um pato, se era um ganso, Um cisne. um cisne, um pelicano. Isso. Não, tem que perguntar a Cândida lá. Isso aí. Então, isso meu aí, amigo, porque, ó, qualquer pet, deixa lá com aquela equipe. Que elas, cara, eu boto a mão no fogo ali. eu vão também tratar boto. seus Eu boto a mão na pets. boca do cachorro. Exatamente. Seja um Rottweiler ou um como é que é daqueles que treme? Pincher. Pincher. Exatamente. Eu boto a mão na boca, porque aquela equipe ali, cara, eles são muito especialistas. São muito. E tem um carinho muito grande pelos doguinhos e todos os pets. Então tá precisando de dar um trato no seu pet. Isso aí. E se precisar fazer alguma cirurgia, alguma coisa, é na Dr. Dog. Valeu tudo aqui, valeu Dr. Douglas. Muito obrigado. E fechando o nosso time de parceiros, doutora Vanessa Viana, a mais recente, Nossa saúde e estética. doutora Saúde e Estética. E que dentro dessas duas palavrinhas abrange uma vasta... Cara, como é que você falou? Tô tentando lembrar que você falou. No primeiro propaganda que a gente fez dela, o cuidado... Como é que foi? Com a pepeca? Foi isso que você falou? Cuidado com a sua pepeca. É isso mesmo. Você ficou meio contido pra É, falar? fiquei. Que ela veio aqui e deu show, falou desse assunto, que é muito um tabuzinho que interessante. vocês têm que, ó, vamos parar com isso. Exatamente. O Pedro já é mais descarado, né? E, meu amigo, cuidar da sua saúde. Principalmente. Principalmente essas mulheres que a Vanessa cuida. E também fez aquela cirurgia, O pós-cirúrgico. o pós-cirúrgico. Isso aí. Tá ligado? Que isso é muito importante. Muito. Doutora Vanessa Viana vai lá e aperfeiçoa os resultados, né? Para as gravidinhas também. Exatamente. E muito bem. Hoje o nosso tema do Pode Crer Especialista é jornalismo. Jornalismo. Top, né, velho? Top. Sim, Eu velho, acho muito massa. bom. E a gente está com uma pessoa que é minha amiga particularmente, já foi minha companheira de trabalho. Exatamente. E hoje, Hoje ela é empreendedora, mãe, tudo que você pensar. mamãe da Elis, seja bem-vinda, Nayara Seja Pereira. bem-vinda, Nayara. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo Tô bem. indo. Eu gostei também. da dinâmica de vocês. Vocês estão parecendo o Bruno Perini e a Malu Perini. Nossa, Aí escolhe quem é a Malu Tchau, e quem é o Bruno, né? Cara Mas do a céu. dinâmica e tudo E a mais. gente encerra por aqui A depois gente encerra por dessa, aqui. porque, Não vou nem olha, citar o Sêneca aqui mais. Como é que é? Os sócios, né? Os sócios. Que isso. Massa. Não vou nem citar o Sêneca aqui, então. Já garotou. Cara, Gente. agora eu fiquei empolgado. Obrigado pelo convite, prazer estar Imagina, aqui. Nayara. Espero contribuir e responder o que vocês também têm de dúvida e tudo mais. Vamos A gente lá. fica muito feliz. Cara, eu já comecei nojento. Já comecei... Meu amigo, Não, Não, para aí, com pelo isso. jeito você vai ser que querer ser o Bruno, né? Aí, Sim, meu é. amigo, Eu você vai deixo, ser a Malu. entendeu? A Malu Perini, ela tem um sex shop. Ela é mais assim... A Malu é empreendedora. Ela é gente. despachada, Ela né? tem uma loja agora com o nome dela. Cara, né? Malu aqui Perini. masculinidade frágil não se cria. Não meu se querido. cria. Aqui não. Exatamente. Eu só queria ter 2 Bitcoin que o Bruno tem. Tava bom pra mim. Resolvi a minha Não, só se vida. você tiver o conhecimento do cara, o cara é uma enciclopédia. A memória daquele é. cara, Que é nossa isso? senhora. Ele é esquisito. Enfim. Ele fala dele 24 horas por dia. Eu sou Não, fãzaço o dele. Matheus também é super fã. Ele não Sério? perde um podcast dos sócios, né? Não, Eu não eu tenho sou muita muito fã. paciência com a Malu Perini, não. Ela é chata, de verdade. E você falou que eu sou parecido com ela, bacana. Não, mas não nesse sentido, Pedro. Não nesse sentido. Mas assim, no caso, ela é massa. Uma mulher que começou do zero É. e boom na internet, né? O Bruno aproveitou Sim. a onda, mas Não. o cara é uma enciclopédia. Eu É. fico louca. Ele é com muito aquilo. diferenciado. Cara, É. assistam. Toda ali rede dos sócios, a gente fala muito aqui do Joel J também, Joel que é excepcional, J. o Bruno Perini.
o Thiago. Cara, tem uma galera ali que é muito boa. Vocês vão assistir lá antes aqui, tá? Primeiro aqui, obviamente, né? Porque eles já estão muito ricos Isso. e não faz tanta diferença. Vai dar oportunidade pra gente, tá? Mas esses elogios vindo de um jornalista pro que a gente tá fazendo, você tem uma formação aí no negócio. Eu tô aqui de gaiato. Não, é porque, tipo, Cara, a gente isso aí chega lá dá na um- comunicação social e divide, né? É. No caso, divide publicidade e propaganda, uma galera mais... Good vibe. E aí... As pessoas mais endireitadas ao jornalismo. mais Não. centrado. Não, peraí, eu não posso também, né? Mas assim, a vibe do jornalismo é mais esquerdista. É mesmo? Ixi. Eu era. Olha aí, ó. A manifestação de 2011... Não, 2013, aquela, não sei se vocês lembram, que marcou tudo mais, Uhum. saiu às ruas. Eu lembro. Eu tava lá com cartaz, Olha. segurando cartaz, junto com a amiga O gigante minha. acordou. Exatamente, Olha esse. Até só. na época da minha monografia, fazer o TCC seria nisso, mas acabei mudando o tema. Mas eu Olha. era dessas, Che Guevara, Revolução. aí Bandeira da depois- CUT. Bandeira da CUT. Não, da CUT não. Mas deixa eu te falar, MST também não, misericórdia. Mas, gente, depois que você passa, você conhece algumas pessoas, aí você entende, você se converte, sai desse lado, mas os jornalistas são praticamente todos. Então, meu amigo não muda muito do good vibes, não. Gente, Ah, eu tinha que outra top. Bar da imagem. tia. Isso, Olha, alô, saudades, Campo 5, meu Deus. Não, e o Campo 5 é bem longe do Bar da Tia, pra você ver o rolê que a gente fazia pra ir no Bar da Exatamente, Tia. Porque assim, o Campo Maria. 5 é ligado ao direita. E esse pessoal é mais aparenta. A gente chama de ser- chato. Aparenta. O Pedro foi bem mais além, né? Mas é basicamente isso. E, Cara- e como a galera que não pegou aqui, ó, é porque eu e a Naira estudamos na mesma instituição de ensino, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no mesmo campus, que é tudo lá onde fica a comunicação. Exatamente. E a gente falando já sobre essa questão da formação, vamos dar uma pincelada. Isso. Por que jornalismo? Ô, pergunta bem direta, A né? gente já começa... Bom, assim... Vocação. Bom, não sei se é vocação. Apesar de que eu tento fugir um pouco do jornalismo, o jornalismo fala assim, vem cá, Nayara, e me Olha. puxa, gente, me puxa. Nayara, mas você E- pra mim, é a jornalista. Oh, a meu jornalista. Deus, calma, eu Artigo só tenho definido. pouquinho tempo, tipo, de carreira, ainda tenho que aprender muito. Mas, assim, o porquê tem muito a ver com a minha família, meu tio, Neirão, acho que a cidade toda conhece, meu pai, que faleceu, o Marcão. Eles eram ligados ao esporte, mas ao mesmo tempo também em rádio. Meu pai adorava. Eu adorava rádio, adorava. E aí, meu tio começou um programa aqui na cidade de esporte. E aí, eu comecei, olha pra vocês verem, eu comecei a interessar por jornalismo por meio do esporte. Olha. Ah. Meu pai é fãzaço de esporte, principalmente futebol. Uhum. E assistia muito o Jogo Aberto da Band, da Renata Fã. E eu admirava aquela mulher. Falei, cara, como que uma mulher tão inteligente, bonita, domina esses homens tudinho que acha que entende de futebol, Aham. que mulher não entende? Eu ficava fissurada, assistia todos. Chegava da escola e assistia. Olha. E discutia com meu pai, debatia, pai, como é que é isso? Meu pai me ensinou, sabe, a gostar e tudo mais. Bacana, E aí, meu Nayara. time falou assim, Nayara, você tem vontade de ir lá pra rádio? Você gosta de começar a comentar de futebol? Eu falei, vai, tio, podemos fazer experiência. Lá na Rádio Líder. Gente. Na Rádio Líder, na época que iniciou. Gente, Tava bem aham. estruturalizada, né? Estavam querendo implantar algo diferente na cidade. E aí eu fui. Aí cheguei lá e eu até com a voz de locutor, os meninos da faculdade riam de mim. Porque o dia que a gente fez rádio, a aula de rádio e TV, rádio jornalismo, aí lá tem um estúdio. E aí na PUC, aí eu comecei com a voz de locutor. Eles curtem comigo até hoje. Eu não vou imitar aqui porque assim foi pagação de mico. Mas, R$10 na tua mão. não. O Pix pode ser mais alto. E aí, eu gostei muito, sabe, da experiência aqui com meu tio e tudo mais. Falei assim, eu vou fazer jornalismo. Olha. E meu pai incentivou na época. Aí, comecei jornalismo lá na PUC. E assim, fui gostando muito do curso. Gostou mesmo? De verdade. Apesar de que, assim, o jornalismo, o piso salarial, a gente não pode contar. Mas, mas, de uma certa forma, foi uma experiência muito bacana. E principalmente depois que saí na área, trabalhar mesmo, gente, foi um moleque muito bom para mim. Eu só tive boas oportunidades. E sou muito grata por isso.
Então, eu falo assim, que o jornalismo começou de família, incentivando, e meu pai ficava super fã. Eu me lembro que quando eu comecei, acho que era no primeiro ou segundo período, no O Popular tem uma parte, eu não sei como é que tá agora, mas antes tinha, que você podia mandar a carta, tipo uma mensagenzinha sobre uma opinião de tal coisa. Eu mandei, meu pai pegou esse jornal, saiu levando, Gente, mostrando eles publicaram. Exatamente, publicaram esse comentário. Eu nem me lembro o que era que eu mandei, mas eu me Olha. senti tão orgulhosa e ele achou tão bom que saiu mostrando. mostrando pra todo mundo, mas eu achou tão feliz por causa disso. E assim, e a escrita, eu gostava tanto de escrever. Eu me lembro da Edinalva, da época do Jandira, mandava a gente fazer aquelas redações. Eu não tinha expertise pra isso. Tá brincando? Sério, não tinha. Não Nossa. gostava, achava um saco. Eu falei assim, gente, fazer jornalismo não só pra escrever, mas era por causa do rádio. Uhum. Eu gostava. A gente ouvia quando, na época não tinha TV, não tinha Sky, que começou a Sky, depois foi outros canais, né? A gente ouvia a Rádio Jovem Pan Futebol. Eu ouvia com meu pai tarde da noite, esse rádio, e eu adorava as transmissões de rádio. Era muito bom de futebol, né? Aí eu gostei. Aí cheguei em Goiânia e fui ter uma experiência primeiro Eu mudei, eu fui ter uma experiência primeiro na TBC. Estágio? Estágio. Aí eu fui, a gente era um programa Jintim na época, hoje não tem mais, a gente era assistente de produção. Aí tinha a rádio lá do lado. Olha. E o pessoal é aqueles antigão do esporte, aqueles mais velhos, experientes, de muitos anos. Aí eu ficava lá. Quando dava oportunidade, eu ia lá pra ouvir, pra ver eles comentar, aprender e ouvir de perto. Porque assim, meu pai gostava muito, então ele sabia o nome de todo mundo. Uhum. E aí eu acabei pegando isso também, os caras, as vozes. Aí cheguei lá, fiquei admirada de ver. Até um que morreu, que eu esqueci o nome, tô com ele aqui na mente. Eu fiquei... Adolfo Campos. Eu adorei conhecer ele. Eu falei, nossa, eu te ouvi e tudo mais. Foi massa, uma experiência bacana. Nayara. Só que aí, gente, eu tive uma desilusão muito grande. O quê? Uai, só chegava lá em Goiânia, falava de Vila Atlético e Goiás. Eu falei, não, eu gosto de assistir, de ver. Eu era torcedora mais, enfim, do São Paulo, né? E hoje eu não ligo mais pra esporte, futebol, assim. Eu falei assim, nossa, eu queria falar dos grandes times, porque é o que eu assistia diariamente, né? Aí vou chegar aqui e vai falar de Vila Atlético e Goiás. Gente, desculpa, torcedores. Porque eu não tô falando mal, não, que eu enfiei até num barracão do pessoal do Vila Nova lá, esqueci até o nome, misericórdia. Na Força Jovem lá, que trem? Aham, pra fazer um trabalho de faculdade. Gente, ali era pesado. que era lá na Praça da Bíblia. Cara, a gente A entrou... Praça da Bíblia já é um local perigosíssimo, né? Demais. Aí pra vocês verem tanto que eu gostava, né? Eu falei, gente, mas vambora, vamos tentando. Aí a gente entrou lá pra fazer um trabalho, os caras... Uma visão muito legal, assim, não? A gente com medo, e era mais mulher, eu e umas amigas, né, colegas. Falei, cara, que loucura isso. Tive a experiência de ir no estádio, eu acompanhei também por meio desse contato com o pessoal lá, né, da Rádio Brasil Central. Acabei acompanhando uma transmissão também ao vivo, por meio da rádio, no estádio Serra Dourada, de um jogo. Mas, assim... Eu entrei numa gama, o jornalista é uma gama muito grande. Então, tem várias opções. E eu fui direcionando para uma outra, que seria assessoria de imprensa. E fui gostando dessa parte. Então, fui deixando esse lado do rádio, do esporte para trás. Porque eu falei assim, eu não tenho muito saco para ficar assistindo os jogos daqui, dos times daqui. Porque, assim, eu penso assim, que antes eu via São Paulo ganhava Libertadores, ganhava Brasileirão. O que os times daqui vão ganhar? Então, eu vou ficar só, pelo amor de Deus, corta isso. O pessoal vai matar os torcedores. Mas São Paulo também não tá muito bem. Eu não tô assistindo mais, então não posso falar mais nada. Na época, ele era campeão da Libertadores, não sei o que, ia. Você tava focado no mais No mundial, nacional. Exatamente. Aí eu falei, não, vou deixar isso de lado. Vamos mandar um abraço pro Nerão, porque hoje, a gente tá gravando isso hoje. Ele me vai lá no Facebook e fala assim, que dia saiu da Nayara? Ô, Nerão, a galera não sabia que a Nayara... Sério?
Ó, e um Salve, salve, Verão, um abraço. E um detalhe, final de semana ele tava aí e falou assim que não perde uma. Sério? Não perde um, pode Olha querer de só, vocês. rapaz. Aí o que ele não consegue assistir, que ele falou assim, alguns eu não consegui, ele pergunta. Aí pergunta pro Matheus, você assistiu isso? Aí o Matheus fala, né, assistir, ele não perde uma. Cara, um dos pioneiros dessa cidade. É né, mesmo, da é comunicação. mesmo. Salve, salve, Nerão, Muito tamo obrigado, junto. Nerão. Ô, Nayari, e aí formamos, antes de chegar na sua parte de assessoria de imprensa, hoje se fala muito que para ser jornalista não tem a necessidade de ter um diploma. Isso é verdade? É verdade. É verdade. Até, inclusive, na época da faculdade, tava com essa discussão. E aí a gente fica, e agora? Não tem necessidade desse diploma e tudo mais. Mas os professores sempre orientavam. A gente falou assim, você vai ser diferencial na hora de disputar uma vaga. Então, a gente continuou com isso e realmente faz toda a diferença. Apesar de que os antigos aprendeu no dia a dia, na prática, então não tinha tanta necessidade. E aí, hoje, não se tem a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Mas, assim, a pessoa tem que ter experiência para poder mexer e tudo mais, né? Então, faz diferença. Querendo ou não, são 4 anos, eu tenho especialização, é o trabalho diário, faz a diferença. Você acha que essa é uma questão que falha? Tipo, por exemplo, ter um conselho para resguardar os jornalistas? Tem, mas só que a gente, não é igual um CREA, o CREA não é igual um CAL, apesar de que não tem tanta atuação OAB, não é. Então, assim, tentaram discutir isso na época e tudo mais, levando projeto, discussão para a Câmara dos Deputados, mas não chegou a finca a falar, não, realmente precisa da obrigatoriedade. Então, ficou algo opcional. Mas é igual você disse, algumas pessoas, através de vários anos de experiência, adquirem autoridade. Exatamente. Quando você faz um curso, que você pega uma bibliografia muito grande, você aprende tudo isso em um tempo mais reduzido, né? Sim. E dá essa formação, esse diferencial na hora. A publicidade também não é? É da mesma forma. É, né? A gente não tem um CREA, um CREF, nada disso. E é uma coisa que eu realmente sinto falta, sabe? Pra ter mais essa segurança, um certo até respeito em relação à profissão, porque... É porque, de fato, assim, não é só pagar pra ter aquela carteirinha, aquela licença, é a atuação mesmo, né? Porque nessas horas pode representar e defender. Realmente é o que falta nessa área da comunicação. Sim. E tem muita gente que, quando fala jornalismo, já pensa em TV. É jornalista, tá lá na Globo, tá lá é a Globo, né? Ninguém fala, tá lá no SBT, é muito difícil escutar alguém falar, tá lá no SBT. E não é assim, né? Você mesmo falou que o seu jornalismo começou dentro do rádio, né, Nayara? Exatamente. E, assim, você consegue pontuar algumas diferenças em relação a essa parte dos meios de comunicação, rádio e TV, dentro do jornalismo? Sim, tem uma diferença muito grande. Inclusive, realmente, as pessoas acham, você faz jornalismo? Você tá na TV Anguera? Esses dias uma mulher perguntou pra minha mãe, tinha uma Nayara Santos, e aí uma mulher daqui, eu não sei quem foi, perguntou pra minha mãe, eu vejo sua filha lá todo dia. Não, aí minha mãe, aonde? Na TV. Aí minha filha não faz reportagem. Por Nayara Morena, né? Mas assim, as pessoas têm essa questão ainda, mas existe uma diferença muito grande de TV e rádio. A TV hoje, apesar da internet, caiu muito no sentido de as pessoas estarem mais conectadas com TV e tudo mais. Mas a logística em si de você fazer uma reportagem para a TV demanda muito mais do que para a rádio. Você precisa ter uma locução muito boa, você tem que ter a atenção, você tem que ter a postura, o poste, saber pegar as informações corretas para passar em pouco tempo. O rádio não, o rádio você não precisa, eu tô aqui, ninguém tá me vendo, só minha voz que tá saindo. Apesar de que tem também, os textos são parecidos, porque é imediatista. Você precisa passar a informação aqui e agora. Os textos são basicamente isso, né? Agora, TV... demanda mais imagem, demanda mais algo mais elaborado, porque as pessoas vão ver. Agora, rádio, você tendo uma locução boa, você consegue passar a informação tranquilamente. Então, existe a diferença, existe na produção, nas formas também de transmitir, de passar, é bem diferente.
Mas ao mesmo tempo é a mesma coisa, Aham. porque é Sim, comunicação, sim. né? Porque, igual, essa questão, tipo assim, eu fico imaginando um ao vivo ali. Ó, vai lá e fala, tá, tu. Cara, não é fácil, não. Não, é fácil. Porque, tipo assim, uma é. coisa igual a gente grava aqui é gravado. Uhum. Ao vivo dá mais como você diz, um cagacinho. Não, e você tem que estar preparado, porque assim, não dá pra você ficar olhando toda vez pro Aham. telefone. Então eu falo assim, TV, além da locução, além do texto que você escreve, você tem um desafio de poder passar aquela informação para as pessoas com credibilidade no decoreba, É. ou no apesar de que quem tem a prática vai no automático, né? Uhum. Agora, quem não tem é uma dificuldade muito grande. E dentro dessa questão aí que você falou sobre a escrita, é imprescindível escrever e ter uma boa dicção dentro do jornalismo, né, na real. Exatamente. A gente, dentro da faculdade, tem isso. Algumas pessoas se sobressaem, algumas melhoram, mas, assim, geralmente, os repórteres de TV e rádio têm a dicção melhor. Eu lembro que na faculdade teve uma professora minha que, durante a aula de rádio, ele falou que o ideal é ter a dicção do William Bonner. É verdade isso, gente? Ah, depende. Que é o padrão? Ah, é muito Não chato é. ter um padrão, velho. Não existe mais esse negócio de padrão. Até a Uhum. própria TV se readequou. Sim. Então, padrão de rádio também, aquela coisa engessada, não existe mais. Você precisa saber conversar e ter uma dicção boa e o texto claro na voz. Uhum. Então, não Perfeito. precisa daquela coisa engessada. Acabou isso. Acabou. Cara, eu vi isso hoje. O Brasileirão, ele fechou uma parceria com aquele youtuber. Não sei se o certo é usar youtuber porque ele usa muito a Twitch, que é o Casimiro. Sei. O Brasileirão fechou com o Casimiro pro Casimiro transmitir os jogos, cara. Não é num estúdio com o William Bonner e não sei o quê. Cara, é um cara dentro do quarto que liga uma câmera e começa a falar os trem. Nada Tá de se padrão. reinventando. É Exatamente. totalmente fora do padrão. Hoje é isso. E hoje, por conta da pandemia, teve que se reinventar, teve que Uhum. sair daquela caixinha do estúdio, igual a gente estava comentando mais cedo. Hoje, com o celular, você consegue Uhum. fazer uma reportagem. Você consegue mandar aquela reportagem que antes demandava o quê? Um cinegrafista, o pessoal que segura. Existe isso também. Algumas TVs reduziram, porque Uhum. é custo. Mas existe o cara que fica segurando os fios, Os cabos. os cabos. Quando você vai fazer um ao vivo, é um aparato todo na rua. Então, hoje, por conta da pandemia, teve que se reinventar. Uhum. Então, isso também, você vai entrando no formato. E hoje, por conta da internet, existem influencers, existem youtubers, Uhum. pessoal igual vocês de podcast, que é algo bem descontraído. Então, o texto e a locução e o fazer jornalismo tem que se ir adequando de acordo com essas mudanças. Uhum. Sim. E é o que está acontecendo hoje. Na faculdade você teve uma disciplina específica para Cara, exercitar a escrita? Eu ia e a perguntar isso dicção? agora, porque eu quero aprender, pra ter a dicção boa igual a dela. Pra Oh. falar toda... Você viu a dicção dela ali, Eu né? quero isso, velho. Menos. Ficar gaguejando aqui. Menos. Aham. Nossa Se senhora. tiver alguma coisa errada, pelo amor de Deus, você me dá um cutucão, morro de vergonha. Mas deixa eu te falar, pra TV tem. A gente tem TV e telejornalismo. A gente aprende direitinho a se portar diante... Porque lá na PUC tem o estúdio. Tem. Então, você Maravilhoso. aprende direitinho a pegar o microfone, a se portar diante das câmeras, os textos também, que é completamente diferente e tudo mais. Agora, para escrita, não. Você, assim, é o básico. Um texto para rádio, um texto para TV, dentro dessas aulas, um texto para assessoria e um texto para web, um texto para jornal. Que é cada uma coisa diferente da Cada outra. uma coisa diferente da outra. Ah, A gente não tem algo assim, uma gramática, uma aula de gramática, algo bem assim de redação que você faz. uhum. Você aprende as técnicas e você coloca de acordo com a área que você tá. É porque, geralmente, quem já caiu dentro dessa faculdade já tem uma predisposição pra isso. Exatamente, que é um dom. Nelson, É exatamente. um dom. Cara, você sabe, escrever igual o Pedro, eu nunca vi ninguém no mundo. Ele é Ele é bizarro. poético. Não, ele é muito bom.
Se eu for fazer uma legenda numa foto, velho, eu passo vergonha. Às vezes, quando eu tô editando, que eu pego uns trechos e falo, cara, faltou um S ali, faltou um não sei o quê. Cara, mas quando não é eu fácil, falei cara. que eu trabalhei um período com a Nayara, essa menina aqui pra escrever, você tá também, né? doido. E olha que hoje se adequou também os textos. Hoje é redator. Hoje ficou muito mais apresentável um redator, né? Que é um jornalista, uma pessoa que escreve. Sim. Hoje também fala muito do copywriter também, né? Exatamente. Então, são essas pessoas que readequam essa área a um texto de web, a um texto de post. Hoje aqui, por exemplo, eu estou trabalhando numa agência de marketing. Eu vi. Home office. Então, a empresa é totalmente home office. Outra modernidade da pandemia. Show de bola. Os textos para eles, o pessoal mexe com tráfego pago. E aí, os textos é texto que vende. É um texto que vende. Não é simplesmente um post. Por exemplo, a gente vai ter agora o feriado de Tiradentes. Você não vai fazer algo básico. Feriado. Não, você vai vender. Então, tá mudando. De acordo com as coisas vão avançando, também vai mudando. Então, o profissional que está na área tem que se adequando. Por exemplo, assessoria de imprensa, que é algo que eu tive a experiência e amo de paixão. Eu comecei de um estilo, e aí no final foi para a rede social. Então, você vai mudando. Antes, quando era um texto de 5, 6 parágrafos, hoje é só nenhum parágrafo, é linhas. É rápido, né? É rápido. E aí você tem que comunicar, sabe? É algo que pra gente... Sintetizar os 5 parágrafos. Exatamente. E o mais interessante também é que, por exemplo, quando você tá numa assessoria, você tá comunicando uma pessoa. Aí você tem que ser eu vou usar essa expressão, ser a pessoa. Entender aquela pessoa para o quê? Ela, como se ela estivesse comunicando, mas na verdade não, é um jornalista. Então, você também tem que ter essa percepção. Ela só passa a mensagem, né? Exatamente. Você acha que essa mudança é boa, que nem essa de reduzir os textos e você ter que ter esse jogo de cintura pra tipo, eu tenho que ser sucinto e tenho que entregar a mensagem inteira? Porque, só fazendo um adendo, se você pega, cara, deve ter anos e anos que eu não assisto um Jornal Nacional, por exemplo. Eu também Ninguém não. tem paciência pra aquilo mais não, velho. Mudou tanto. Que textos longos, não sei o quê. O TikTok é um sucesso por conta de que é 15 segundos. Tá, Imediatismo. notícia. Tuf. É muito rápido. Como você falou antes, era 5 parágrafos. Hoje é tuf. Exatamente. Você acredita que as pessoas absorvem mais por ser menos tempo? Ou fica mais difícil de perceber a mensagem que você quer transmitir? Pedro, olha, Boa. assim, falando de rede social, a gente pode... Hoje as pessoas querem mais ver e ouvir Do que ler. do que ler. Ah, O desafio tá aí. Você tem que fazer um texto que vende, que chama atenção. que dê vontade de ler, né? Exatamente. Sucinto, objetivo e claro. É. Até nessa parte. Você leia todas as legendas dos nossos posts no Instagram. Cara, Porque dá os trabalho. textos são melhores que os vídeos. Cara, o Pedro, ele é muito bom. Ó, a legenda massa. Eu tava lendo a legenda. Não, Olha o essas Pedro coisas. é muito Observo diferente. tudo. Mas é muito bom, muito bem escrito. Pedro é o Pedrinho. Mas é uma comunicação que o podcast... É porque cada espaço exige uma comunicação. Pensa você Exatamente. em jornal, você ia ser o cara mais infeliz do mundo no Jornal Nacional. Um Jornal Nacional, eu já ia começar. Você não poder falar com a Vanessa é... Como é que é? Já esqueci. Coach de Pepe. Coach de pepeca. Não, aí você teria que usar uma linguagem técnica. Pensa você falando, uma profissional, vaginal. Eu já ia falar, não dá, não tem como, tá? Mas o Pedro daria certo para jornal impresso, na área de cultura. Jornal Jornalismo impresso, cultural. que a gente falou É uma aqui do fofura. audiovisual, né? E que o jornal impresso, você acredita que ainda tem muita força, Nayara? Não tem? Não, a força já teve muita. Hoje não. Até porque os jornais, grandes jornais, por exemplo, vamos pegar de Goiânia, a maioria dos grandes fecharam. E aí, então, hoje você tem pouquíssimos que ainda roda diário, com impresso, bonitinho, ou popular ainda, ou o principal jornal do estado
Agora, o Diário da Manhã, eu não sei, acredito que não tem mais a circulação, que era já um segundo maior, o Hoje. Então, esses migraram totalmente para a web. Uhum. O que você acha daquele jornal que faz você juntar as coisas pra ganhar uma tigela bacana? Gente, isso funciona. Gente, quando vende até. Apesar de que a gente brinca, tem a expressão de que quando você pega o jornal daqui, você torce, sai sangue. Sério. É tipo o programa da Sônia Abrão. Sônia Abrão. Não, eu acho que é o do da Atena, meu amigo. É o do da Atena, não sei se vocês leram, mas aquilo funciona. Pedro, teve uma vez que eu tava no terminal da Praça da Bíblia. Aí eu vi aquelas mulheres vindo com tanto de panela. Falei, que é isso? E tudo igual. Gente. Aí depois que eu vi o selinho lá daqui, lota todas as entregas quando é do jornal. Olha. E é o impressionante porque esse é um jornal do povão. Você anda dentro dos ônibus, as pessoas estão lá com um daqui. A maioria pega por selinho. Eu achava que não. Mas ele tem as notícias, não é formal. Ele passa algumas notícias, mas assim, é mais o que as pessoas querem saber, o povão. É morte disso, ladrão fez aquilo, tal mulher saiu nua e tal coisa. No Big Brother, as fofocas de tudo. Então, isso tá no gosto da galera. Então, as pessoas pegam esse jornal. Ele é sucesso, porque ele ainda é impresso. Tudo que atinge um certo público, seja o público que for, e vende, é sucesso. É sucesso. Você pode... Cara, esse jornal, vamos supor, com certeza deve ter outras edições, mas focado em TikTok para atingir o público jovem. E lá eles vão vender coisas para o público jovem. Esse daqui, junta as panelas, meu povo. Não, é isso. É isso. Bota um pouquinho na TV Anguera. Você vê o daqui com as panelas e o popular com a menina. Ou no popular de amanhã. As donas de casa, o pessoal trabalhador mesmo, eles compram o jornal daqui. Eu, na época que eu tinha, acho que sabia mais ou menos, acho que era 50 centavos, mas acho que mudou, não sei exatamente qual que é o valor que tá agora, mas era fácil de adquirir, poucas páginas, bem com layout, o Pedro que é publicitário, sabe, é um layout atrativo, fácil de ler com matérias curtas, colorido. Exatamente, as que chamam mais atenção, é lógico, tem um texto maior, mas assim, são as mais fortes, né, ou fofoca, ou assassinato, crime, alguma coisa do tipo, e faz sucesso. E faz mesmo. E Nayara, dentro da publicidade, a gente é muito pautado na questão da criatividade. A gente precisa ser criativo, a gente tem até uma disciplina que chama criatividade, mas assim, ela te dá insights, ela não faz de você uma pessoa criativa. Não tem como. Não tem como. E você acredita que dentro do jornalismo, vocês jornalistas precisam ser criativos ou mais técnicos? O tempo inteiro é criativo. O tempo inteiro. Tem que chamar a atenção, né? Tem que chamar a atenção e tem que trazer conteúdos diferentes. Principalmente agora, na agência que eu estou trabalhando, a gente tem que trabalhar com conteúdos que chamem a atenção. Não é só publicar. É chamar a atenção, é fazer algo diferente, é você entrar na onda do momento. Então, tem que ser criativo. Faz diferença. Mas assim, a técnica também anda junto. Por exemplo, a gente tem a técnica na TV, você tem que seguir aquele estilo, você tem que ser técnico. No rádio também tem que ser técnico. Então, existem áreas que a criatividade tem que andar a mil, o tempo inteiro. É claro que não dá pra você ficar criativo a todo momento, que isso é um saco. Sim. Tem hora que você cansa, o cérebro da gente, a gente é humano, né? Falha. Mas assim, a criatividade... Mesma coisa de publicidade, de um designer. Eu acho que os designers são os caras que tem que ter uma sacada muito boa. Tem mesmo. Porque as peças têm que chamar a atenção. O nosso texto é como se fosse um apoio. Mas as peças têm que chamar a atenção. Então, você tem que ser criativo. Tá observando as outras pessoas, o que cada um tá fazendo e tudo mais. O que tá no hype. Exatamente. Você pode chamar a atenção, vou ser um pouco polêmico aqui. Até onde vai esse negócio de chamar a atenção para obter um clique?
É, a linguagem massacre apelativa. nas escolas e não sei o quê. Você quer entrar nesse Mas você acha que vale a pena? É um jornalismo bacana? Não, a gente tem ética. Inclusive é uma disciplina que a gente estuda. Até onde você vai para vender aquilo, até onde você vai para mostrar aquilo. Então, acho que todas as áreas você tem que ter o pudor, você tem que pensar. Apesar de que hoje tem os jornalistas de fofoca, essas coisas, que extrapolam, vão além. Então, o profissional mesmo, que a empresa, que é tudo mais, é lógico que tem uma linha editorial. Se você é a favor de... Vamos, por exemplo, pegar a questão política. Hoje, a grande mídia, alguns jornais, TV, rádio, enfim, eles têm um lado. Sim. Isso é perceptível. Perfeito, eu ia fazer essa palpável. pergunta. Tem um lado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, assim, tudo que acontece na mídia, você não acredita 100%. A verdade é relativa, né? Exatamente. Não mais, né? Porque antes passou na Globo, meu amigo. Isso aqui é isso aqui porque passou na Globo. Exatamente. Não mais. Não é mais isso. Então, as pessoas têm que ter a percepção, um segundo lado daquilo. Não tem um nome certo, me falhou a memória. Mas, assim, tem que ter aquela percepção investigativa e falar, realmente é isso? Um pensamento crítico, Exatamente. né? Mas hoje, por conta de ideologias e tudo mais, a grande mídia está seguindo uma tendência muito forte. A opinião pautada do que ela quer. Você viu isso de fato quando você entrou na faculdade? Os exemplos você citando, você participou e tal. Exatamente. Por que você acha que acontece isso? É tudo... Interesse. Pedro, não. Tem um lado. Querendo ou não, também não pode-se dizer político, mas assim, de uma certa forma são interesses. Então, hoje, você vai ver os jornais e tudo mais, a maioria tem um lado, tem uma tendência. Ou esquerdistas, ou de direita, e por aí vai, né? Então, o grande problema que eu acho hoje é a falta das pessoas com tanta informação, a gama de informação que tem. Cara, você pode pegar um telefone e digitar aqui no Google para saber se realmente aquilo é verdade ou não, se aquilo tem um lado ou não. Não é só o que a grande mídia está dizendo que é verdade. E isso influencia muito. Hoje, esse ano, a gente tem eleições. Então, as pessoas ir para um lado só, por exemplo, vou ser sincera aqui com vocês sabem. A Globo é totalmente anti-Bolsonaro. Sim. A grande mídia é anti-Bolsonaro. Gente, semana passada colocaram a notícia do Norte, da pesquisa eleitoral. Colocaram Lula 31% em cima do Bolsonaro com 41%. E isso se torna tão perceptível que os caras passam vergonha. Mas as pessoas não observam esses detalhes. Vende. Exatamente. Não observa. Então, esse lado da mídia é um lado que você entra no jornal. Você tem uma... Eu tenho uma visão X, um estilo X. Mas você vai ter que escrever sobre isso. Eu sou seu editor. Siga a cartilha. Exatamente. Você escreve uma matéria que você acha que era aquilo, aí seu editor chega lá, vai revisar. Não quero que saia isso. Vai sair de tal forma. Seu texto muda de acordo com a visão que o jornal passa. Querendo ou não, gente, não dá pra gente acreditar 100% no que a mídia diz. Você tem que pesquisar. Hoje as pessoas não fazem isso com tanta ferramenta a seu favor que não fazem. Então, é fácil demais você acreditar no que por exemplo, o William Bonner fala, né? Tem uma... E aqui já vou colocar minha opinião, que você também colocou, que muitas das vezes os jornais têm essa tendência pro lado esquerdista. Tem um jornalista que eu não concordo com o que ele defendia. Mas, para mim, sem sombra de dúvidas, são as pessoas que mais influenciaram pessoas. Antônio Gramsci. Jornalista que foi perseguido muitos anos atrás por Lenin. Ele foi preso. Extremamente comunista. Filho de Marx. Só que Marx pregava uma revolta, luta armada e tudo. Aí o Gramsci, quando ele foi preso por notícias contra o governo Lenin e tal, ele escreveu dentro da prisão um caderno de cárcere, que a esquerda começou a seguir. E lá é muito claro. Você tem que infiltrar dentro dos meios educacionais, jornalísticos,
para disseminar. A pessoa indo na faculdade, ela recebe aquela ideologia, ela sai de lá e vai fazer o quê? Ficar dentro de casa? Não, ela vai replicar aquilo. Exatamente. E gera um ciclo. E deu muito certo A isso. esquerda é muito boa para fazer isso. É muito boa. boa. Eles são O muito bons nisso. socialismo é ótimo para fazer isso. Muito. E ele está impregnado nas faculdades, né, tanto pública, privada, Uhum. e vários cursos também. Uhum. E na cultura, Sim. no jornalismo, também é muito presente. Eles apossaram dos principais meios. Exatamente. E isso, cara, isso é muito louco, porque isso aconteceu na ditadura militar. Exatamente. Enquanto os milicos estavam lá querendo arma e dar tiro, a esquerda infiltrou nas universidades, nos jornais. Na O cultura. resultado tá aí na Exatamente. E, assim, eles têm uma comunicação muito boa. Demais, Uma gente. comunicação muito boa. Muito. A gente pode perceber a questão do Lula, a visão do Lula tá mudando. Uhum. As pessoas estão esquecendo que ele é um cara condenado, é um cara que estava Uhum. preso. Uhum. Mas a comunicação do PT muda completamente. Sim. O Lula é uma pessoa martirizada. Uhum. Então, tudo isso é interessante como que é a forma de Uhum. comunicar. Então, você tem os lados bons e os lados ruins. É a forma como você comunica. Eu lembrei, não existe imparcialidade no jornalismo. Não existe. Se falar com você, é totalmente... A CNN. No Uhum. slogan dela, ela fala jornalismo imparcial. Aí você vai ver o pessoal... O Caio Coppola saiu de lá. Né? Cara, que moleque é muito foda. Porque a percepção que ele tinha era de... Não batia com os outros Uhum. lá e acabou saindo. Uhum. Então, assim, não existe imparcialidade no jornalismo. Uhum. Não existe. Não existe. Cara, isso é foda. E dentro dessa questão que a gente adentrou da política, foi um caminho que você se encontrou, eu posso dizer assim, Nayara, na assessoria de imprensa? Eu gostei. Você gostou? Deve ser muito eu louco. gostei. Nossa, eu tive várias experiências. Olha pra vocês verem, tem que é engraçado. Eu entrei na FAEG, na Federação Uhum. da Agricultura. É um lugar que eu sou apaixonada. Trabalhei 5 anos, sou grato. Pedro sabe tanto que eu morro de paixão por aquela FAEG, pelo Uhum. Zé Mário, que hoje é deputado federal e presidente da FAEG. O Zé Mário veio aqui e perguntou dela, pra você ter noção. Olha. O Zé Mário Schreiner. Não, vai chamar ela aqui no podcast. Vai, né? E ele Você não tem- adora. Você perdeu, né? Os contatos. Isso, tá por fora. Ele adora você chegar aqui, a voz dele barra de vocês todos. E é mesmo, é E mesmo. ali tem uma oratória e começa Tem, a falar da tem, fazenda que tem. engaja, que você fica assim, vem cá, te dá um abraço. Isso, e é mesmo. Então, eu comecei na federação e aí no agro, porque lá é agro, né? E apaixonei também por essa área. Jornalismo de agro, eu Olha. gostava bastante. Inclusive, comecei agronomia, Eu fiz lembro. 1 ano de agronomia. Sério? Eu adorava, porque assim, lá na Depois do federação... jornalismo? Depois do jornalismo. Ah, Eu só não continuei porque, assim, eu viajava bastante. Então, não tinha como. Eu comecei a faltar nas aulas e não dava para pegar. E trabalhava, demandava muito. uhum. Então, eu falei assim, eu vou trancar, quem sabe, futuro a Deus Uhum. pertence, né? Mas, assim, aí depois veio a política. Eu me lembro até hoje que, assim, eu tava nervosa. Eu era nervosa na época. Nervosa. E eu falava assim, eu tava cansada, sabe? E eu falei assim, eu vou sair. E chegou isso no ouvido do Zé. Ele falou assim, me chamou a atenção. Eu tenho um respeito dele como pai. Como Aham. pai, porque é um cara, assim, diferenciado. Um líder nato. Aí ele me chamou a atenção, brigou comigo. Falou assim, você quer sair? Você tem noção? Eu preciso ser da campanha. Eu falei, mas eu não Olha. tenho experiência nenhuma, deputado, Zé Mário, presidente. Não tenho experiência nenhuma. Ele falou assim, não, mas eu quero você. Porque, assim, quando a gente começa a trabalhar lá, a gente também tinha a parte de... Porque o Zé é político, então, mesmo antes de ser deputado, ele é um cara que Uhum. gosta de estar junto com as pessoas. Olha eu fazendo mexendo dele aqui, já vida, vocês cortam isso. Gosta de estar junto com as pessoas. Uhum. Então, a gente, quando entrava, os assessores... Ó, pra vocês verem, a experiência que eu tive antes de assessoria, eu trabalhei como numa agência de assessoria de imprensa, bem diferente também, atendia clientes, fazia textos, vendia textos para jornais, para jornais impressos, vendia matérias, a parte mais comercial. Uhum. Aí depois tive uma experiência na Secretaria de Cidadania, onde eu também fui assessora de lá, uma experiência bacana, viajei bastante.
E aí eu cheguei na federação e lá, então a gente tinha costume de acompanhar os assessores, tinha costume de acompanhar o Zé por onde ele ia. Então eu pegava essa percepção, não era só, assessoria é algo tão interessante que não é só você fazer sua parte de jornalismo. Você vai além, você tem a percepção como se fosse assim, do local. Você não observa só o que você vai escrever, o que você vai postar. Quais são as pessoas que estão lá, você faz uma parte cerimonial também, você informa, assessora o seu assessorado do local, como vai ser os procedentes de fala, de cerimonial, quem são as pessoas que estão lá. Eles brincam que é um sombra, entendeu? Então, você vai além. E aí eu comecei a gostar tanto que eu fui mais além da minha área. Então, eu fazia, além da assessoria em si, do jornalismo em si, eu fazia também a parte de cobertura de cerimonial, de lidar, conversar com as pessoas que chegavam nele. Ó, o deputado pode isso, o deputado não pode aquilo, o presidente na época. E aí ele falou comigo, brigou comigo, de fato, que ele tem esse estilo, falou assim, você não vai sair não, eu preciso ser na campanha. Eu falei, meu Deus do céu. Você topa? Eu falei, deixa eu conversar com meu pai, com a minha mãe, pra saber, né? Porque eu nunca tive experiência. Eu falei, Aí conversei e falou assim, não, é uma oportunidade ímpar. Sem dúvida. E Cara, fui. experiência de deputado. Nesse caso, já foi federal? Federal, já Nossa. foi federal. Você Eu ficou- rodei esse estado, Que são isso, 246 municípios. Eu acho que não fui nos 246, deve ter ido nos 200. Olha Minha mãe, só. onde você tá? Uai, tô aqui em Baliza. Aí passa um tempo, que ia 4, 5 cidades no dia. Onde você tá? Tô aqui em Pires do Rio. Onde você tá? Tô aqui em Arizona. Aí vai indo. Quanto Porangatu. tempo? Quantos dias que você ficou rodando? Pedro, assim? a gente começa a campanha, por exemplo, acredito, o deputado se ausentou em junho. A pré-campanha já começa, né? Pré-campanha. Eu comecei na pré-campanha com ele. Ah, Me ausentei da federação e fui rodar na pré-campanha. E aí fui só eu lá, eu fazia foto. Além disso, a gente também faz foto com celularzinho, porque na época o parceiro, o fotógrafo ainda não entrou, ele entrou na campanha em si. A gente fazia foto, acompanhava e tudo, eu escrevendo quem são as pessoas que estavam lá, pegava tudo. Passava pra ele, ó. Aí na hora que ele usar a fala, já tá tudo prontinho Já lá. tá tudo pronto. Exatamente. Então, o assessor vai muito além. E é uma área que eu gostei demais. E a área política, onde eu fui entrando, cara, gente, é bom demais fazer campanha. Bom demais. Oi, gente, vocês não estão entendendo. Em cada cidade parece que, assim, é um calor. E é diferente a campanha. Eu nunca fiz campanha municipal. Mas a do estado em si, para deputado, é muito bom. As pessoas te recebem de outra forma. Ainda mais quando tá trabalhando com um cara igual o Zé Maia. Exatamente. E aí eu lembro que na época a gente fez também junto com o Caiado, né? Então a gente rodava. Gente, eu brincava, falava assim, não, eu brincava com o Fredox, fotógrafo, falava assim, ó, não me coloca nesse trem de política, não vou entregar santinho, não. Não vou entregar, não. Pra mim isso é o cúmulo do absurdo. A minha parte de jornalismo eu faço. Nem tanto. Nem tanto também. Nossa, gente, no final da campanha tava eu louca, pegando o santinho, correndo na rua, entregando. Porque envolve. Você participou disso, você sabe, envolve. Não é mais só uma campanha do Zé Mário, é Não, de toda a é equipe. nossa. Você também era quase uma candidata ali. Exatamente, é nossa. Então, assim, rodava esse estado, subia em cima de carro, de carro elétrico, né? Caminhão, e Caiado junto, e os outros pré-candidatos também, e a gente lá naquele sol rachando. Gente, eu me lembro que eu peguei, a gente andava muito de avião, né? Porque para atender os municípios e o tempo das agendas precisa. Sim. Eu andava de avião, teve um dia que a gente pegou o avião umas 5 vezes. Rodamos em 5 cidades. E lá e comendo, e aquele avião pulando, e a gente comendo marmita junto, deputado, junto. A gente comendo marmita, e passa de um, passa de outro, e naquela correria, aquela loucura. E tem que ser um trabalho de confiança, Tem né? que ser um trabalho de Nossa, você tá confiança. louco. E aí a gente não pensa só naquela parte de entregar nas redes sociais, você pensa num todo. A gente que tá nessa parte também olha nisso, né? É bandeiras, é Citru, os parceiros que estão lá. Então é uma gama enorme. Vai ser uma experiência muito top, né? Eu gostei, né, Elcio, de verdade. Acho que assim, o deputado entregou nas minhas mãos e falou assim, eu quero você e vambora.
E assim, a gente entrou tanto nesse universo que graças a Deus deu tudo certo e a gente ganhou. Uhum. E acho que o ganhar, eu acho que assim, fala assim, nossa, caramba. Nossa, Valeu a capaz que pena. sai o resultado, você fica tão feliz quanto ele, né? Fica, a gente da equipe fica porque, assim, valeu a pena, Uhum. sabe? E aí, assim, o pessoal que mexe nessa área do jornalismo político, as pessoas, colegas, amigos e tudo mais, cada um gosta disso. Que até Uhum. então, quando tá com um, aí sai de um, vai para outro. Porque tem a experiência Uhum. e vai junto com outros, né? Uhum. Tanto senador, deputado, estadual, federal, prefeito, governador e por aí vai. Então, é uma área bacana. Eu gostei da experiência. Também gostei do jornalismo de agro, Uhum. que são especialidades, né? Uhum. Sim. Então, existem jornalismos profissionais que são especialistas em tal área. O pessoal, os jornalistas especializados no agro, cara, que pessoal, desculpa a palavra, foda. Uhum. Foda. Eu tive o primeiro contato com o pessoal em Brasília. Me lembro que eu fiquei toda encantada de ver. O pessoal estava numa coletiva de imprensa na CNA, Confederação Nacional de Agricultura, e tinha gente do Estadão aqui do meu lado, jornalistas. Eu Uhum. olhava assim, falei, gente, que dimensão massa, sabe? Uhum. É essa. Então, assim, são experiências incríveis e o pessoal entende. Uhum. São jornalistas especializados, igual os jornalistas políticos, entendem bastante, estudam aquilo, têm domínio daquele assunto. Uhum. Então, eu falo, o curso em si, o jornalismo, é uma gama muito grande. Uhum. Uma gama muito grande que você vai reinventando e vai aproveitando cada espaço. É. E é muito que a gente já escutou aqui desde o início. É especializar naquela área, né? Ah, o jornalismo, não. Do agro, da política. E foca naquilo. Você falando aqui, me vem na memória aqui, uma reportagem de um cara na frente de uma lavoura de milho. Porque a soja, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não. E virou meme, sabe? Então tem que saber onde você tá Tem. entrando, senão você passa vergonha. Tem. E jornal é pra todo mundo ver. Pra todo mundo. Você passa uma gafe lá, cara. E, infelizmente, apesar de Goiás ser um dos grandes fortes, né, Uhum. na agricultura e tudo mais, nós não temos, poucos os jornalistas Uhum. especializados no setor. Verdade. Então, carece muito disso. Uhum. Assim, a gente tem as grandes mídias que realmente são grandes e tem os profissionais ligados a essa área, né? Mas essa é uma parte que também faz falta. E aí chega lá um repórter de rua, você foi escalado para ir fazer uma matéria lá no meio do mato. Uhum. Coitado. Não é. E aí, muitas das vezes também fazem um papel colocando no ar como vilão. Que tem muito. Tem muito, a grande Tem maioria falta de informação. Uhum. Inclusive, uma das coisas que a gente, na comunicação em si da FAEG, a própria CNA trabalha muito forte com isso, é mostrar realmente o que o agro faz. Uhum. É desmistificar muitas informações negativas. Uhum. Então, destruiu o meio ambiente? Não, não é. Você vai ler, vai perceber outras coisas que o agro faz muito a favor do que contra. Sim. Hoje, um produtor protege, tem que ter uma área de preservação para poder você ter uma produção. Sim. Pera lá, não é só desmatar. Então, a gente trabalhou muito e hoje a federação ainda trabalha com isso na desmistificação das informações erradas. Uhum. Então, é outra área de comunicação que a gente Uhum. tem que trabalhar. Uhum. É. Você ficou quanto tempo com ele, Nayara? 5. 5 anos. E depois da eleição, como é que foi? Foi em Goiânia, em Brasília? Como é que era? Cara, depois da eleição, tá? E agora? Eu até pensei comigo, falei assim, acho que eu vou pra Brasília. Eu vou pra Câmara dos Deputados. Até tinha conversado com o Zé. Eu falei assim, acho que eu vou. Ele falou assim, você tem certeza, Nayara? Eu falei assim, não sei, né? Ele falou assim, vamos começar primeiro. Uhum. Aí eu ia com ele. A gente ia, eles tinha terça-feira, né, que tem as sessões, ele ia terça e voltava quinta. E aí eu ia, e tive uma experiência, cara, eu cheguei na Câmara dos Deputados, falei, peixinho fora d'água. Gente, quando você ganha uma eleição, você tá com aquela empolgação toda, sabe? Vamos começar. Aí você chega num universo completamente E se esbarra com a diferente. burocracia, cara. Nelson, é uma coisa assim, fala, caramba, É muito que louco é aquilo. isso? Aí você tem que fazer uma campanha dentro da própria Câmara dos Deputados para se destacar. É o Uhum. trabalho. É outro outra trabalho. bucha. Exatamente. E assim,
Lá, por exemplo, quando eu tive a experiência de que você encontra profissionais de todos os estados, porque são deputados de estados, né? Uhum. Então tem gente de São Paulo, do Sul e tudo mais tá lá junto. E a gente chegou, eu não tinha tanta experiência com assessoria, com o jornalismo de legislativo em si, né? Uhum. Eu falei assim, gente, que eu preciso aprofundar mais, eu preciso até os textos, transformar um projeto de lei em um texto, até Que é isso... muito complexo, muito chato complexo. de lei que ninguém entende. Exatamente. Inclusive, até na época que o deputado é do agro, Uhum. então também os termos do agro é algo bem técnico. Uhum. Então, você transformar aquilo em algo que as pessoas... Porque, assim, ele representa outras pessoas, não é Sim. só aquele setor. Então, você precisa pegar aquele projeto... Nossa, eu lembro que no começo eu penei um pouco, até pegar, para poder transformar aquilo, entender o processo, mas é muito complexo. É. Cara, aquilo é uma loucura. Só quem É uma loucura. passa lá entende. Mas que foi isso, uma experiência boa, sabe? Uhum. Aí eu comecei tudo mais, mas assim, a logística de ir voltar, acabei falando, não, vou ficar aqui em Goiânia. Uhum. Porque além disso, a gente tinha que atender às bases. Não é só Sim. Brasília, Goiânia. É o estado no final de semana. Uhum. Então, puxou muito. Eu falei, não, Uhum. prefiro ficar aqui. Mas sempre, por exemplo, como eu era a principal, Uhum. eu assessorava a jornalista que estava lá. Lembro Então, disso. querendo ou não, tinha que saber tudo que estava acontecendo. Eu achava interessante porque, assim, eu tinha que entrar em outros políticos que tinham experiência para saber o que eles estavam fazendo. Então, para poder ver o que eles estavam movimentando, o estilo. Então, passei a Uhum. entrar mais ainda nesse universo. E aí, é bom que adquire experiência e o traquejo também. Uhum. Então, assim, nem existe... Não, cara, é tão engraçado, porque você vai lá no plenário e você escuta, é cada louco que aquilo Não. ali. Cada louco. Falei, Cara. gente, como que as pessoas votam? Como que Como é esse que um cara tá desse tá aqui dentro? De verdade, né? Quando Uhum. você entra naquele universo, você fala assim, gente... É um outro país dentro ali, Isso. na Câmara dos Perfeito, Deputados. perfeito. É um universo, assim, Totalmente diferente que a gente vive. totalmente né? diferente, Uhum. totalmente diferente. Mas, assim, foi uma experiência muito bacana. Muito Não, você bacana. tá falando aí de meses e meses. Eu tive a experiência de um estágio lá de uma semana. Falei, que loucura isso aqui, cara. É muito doido. É igual, você usou uma tarefa muito boa. É um país fora, é um país. negócio fora. Exatamente, é o universo. Bacana. E Nayara, nós temos um momento aqui do Pode Crer. Oi, a gente também tem os recebidos. Ah, Verdade. seus influencers. E além do nosso parceiro de sempre, que nos proporciona um momento Paidim. Momento Paidinho. Mano, sua Conhece tia? Paidinho, Nayara? Nossa, gente, aquele pão deles. E o biscoitinho. É diferente, meu Deus, né? É diferenciado. É muito bom. É diferente. Ai, a minha tia Como é que é o tia nome da sua Dô, tia? minha tia Dô. A tia Dô. A tia Dô virou Tia pra mim Dô. e falou assim, filho, trate seus convidados com mais respeito e carinho, É entendeu? verdade. Aí, Mandou, né? É isso aqui, é de porcelana. Nossa, que chique. Paidinho, eu juntei as duas bandejas, foi duas bandejas que eles mandaram como sempre, É, tá? Eu tá juntei encheada. aqui, porque aí agora a gente vai servir aqui. Exatamente. Em primeira mão é da Nayara. Tá vendo? Sério, Isso não- gente? E a tia Dô também mandou o enfeite pra Mandou botar no nosso enfeite estante. pra estante, gente. Tia Dô, muito obrigado. Cara, Cara, uma Páscoa aqui. tava faltando aquele enfeite ali. Ele foi feito pra ficar ali. Complementou o cenário. Ah, muito bonito. Tia Dô, muito obrigado. E muito obrigado ao Empório Paidim, Muito obrigado. que nos proporciona aqui esse... É o momento Paidim. Momento Paidinho. Momento Paidinho. Momento Paidinho. Então, muito obrigado, Kelvin, Kes e toda a equipe. Tamo junto, é nóis. Isso aí. Sempre. E o Donuts? Você viu, Da né? Eu Chelsea. ia falar aqui agora que não mandou, porque a Chelsea foi lá e A pegou Chelsea tudo, pegou né? todos pra fazer a maquiagem, né? Cara, muito top. Mitou, Ela Chelsea, mitou. maravilhosa. Foi top. Paidinho, muito obrigado. Mãezoca, muito obrigado. Brownies da Mãezoca. Brownies da Mãezoca. Sucesso. Da Maria Balinha. Da Maria Balinha. Da Maria Balinha. Mãezoca, salve, salve, é nóis. A gente já volta daqui a pouquinho. Valeu! Voltando aqui do nosso momento Paidim, momento Paidim, extremamente grátis. Kelvin Kesey. Eu ia comer essa última roça aqui, mas eu deixei ela porque é uma obra de arte. Você vai deixar? Não, eu vou mostrar agora, depois eu vou comer. Ah, tá. Tem um negocinho ali em cima, velho, tipo aquelas... Como é que é o nome disso aí?
framboesa. É tipo uma jujuba, né? Topíssimo. Eles estão fazendo arte nas rosquinhas E lá. tá mesmo. Parabéns, vocês são top. E também aos nossos outros parceiros. Isso aí. A tia Tia Do, Do. que proporciona essas belezuras aqui e nosso enfeite. Muito obrigado, tia Do. E aos nossos parceiros. Começando pela Real Tendas e Serralheria. Nossos parceiros do aço. Isso aí. Piso de tenda, locação, compra, é lá com eles também. E a matéria que eles usam é cara, mas o orçamento deles é imbatível, né? É, vai lá. Orça lá com os meninos que são violentíssimos. Isso aí. Além da Real, temos aqui também Farias Autopeças. Autopeças. Que tá só crescendo. Só crescendo. Investindo pra você, cliente amigo. Faria deve estar no orgulho desses meninos, hein? Certeza, Que meu que amigo. é Tomou isso? e meteu, pai, vai tomar Isso aí. conta. Igual o Ronaldinho. Exato. Rapaz, você acredita que eu conversei isso com o Thiago hoje? Foi? Aham. Mas, de forma semelhante, os moleques pegou e estão tomando conta do trem e tá crescendo e é loucura. Isso aí. Pra atender o Vinopolino. Então, precisou de peça? Farias. Farias. Valeu, toda a equipe. Rede Droga Vaz. Um novo conceito em drogaria e manipulação. Precisou de qualquer medicamento. Como é que é o nome dos outros lá? Tem o suplemento, perfumaria, tem a suplementação, perfumaria, tem os dermocosméticos. Dermocosméticos, tudo isso é em alguma das redes Droga Vaz que você vai encontrar por Cara, aí. e toda semana tem promoção. Toda Exatamente. Fica veículo lá no Instagram, clica ali, segue ali, escaneia o QR Code e acompanha lá. Inclusive, chegou um material lá, eu vi umas cadeiras de roda lá esses dias que eles estão vendendo também. Aí, ó, os caras são sempre inovando. Isso aí. Valeu, rede Droga Vaz. Muito bem. Cuidado com a gente, cuidado com os nossos pets, é no Dr. Dog. Dr. Dog. Cuidar é a palavra que define aquela galera. Cuidar com amor. Impecáveis, Impecáveis, impecáveis. violentíssimos, especialistas no assunto. E também, não só no cuidado ali do pet estético, mas também na saúde dos doguinhos. Sim, sim. Se tu for fazer uma cirurgia, é o Dr. Douglas, é o cara. É o cara. Valeu toda a equipe Toda do Dr. equipe. Dog. Cheio de veterinário lá, excelente, excepcionais. E fechando nosso time de parceiros, doutora Vanessa Viana, saúde e estética. Cara, é 2 temas importantíssimos, saúde e estética. Saúde e estética. Então Lado a você- lado. Que tá buscando isso, critica todo mundo, Sim. doutora Vanessa Viana. Fez aquela cirurgia e precisa do Deus atendimento me livre. super precisa intenso muito. para a cirurgia fazer efeito. Uhum. A Vanessa. Nayara aqui, ó. Tem a Elis pequenininha. É importante ter os cuidados na amamentação, né, Nayara? Exatamente. Exatamente. E a doutora Vanessa também auxilia. Ela ensina, né? Sim, Eu achei massa sim, ela falando isso, sim. porque tem um jeito certo de dar uma massa, não machuca. Sim, exatamente. A Top. pega correta. A pega. A pega correta. Exatamente. Então, Vanessa Viana. Muito obrigado, madrinha. Tamo junto, é nóis. Muito bem. Hoje o nosso Pode Crer Especialista está com a Nayara Pereira. Você assina Mendonça, Nayara? Não. Não quis fazer isso. Chupa, não. Matheus! Não, gente, mexer documento. Existe uma câncer nesse país, é mexer com documento. burocracia. menina, Nossa, complicadíssimo. mantive o meu nominho certinho. Isso aí. Nayara é jornalista, não tinha especialista melhor para estar aqui. Exatamente. Primeiro bloco foi excepcional. Top. E antes da gente dar sequência, Nayara, você falou da sua rotina lá com o Zé Mário Schreiner. E, Demora o quê? filho, eu fui cerimonialista quando ele veio. A menina que veio me assessorou e falou, ela escreveu a Com fonética X, da palavra. com não X, errar. Aham. com X é tradição. Schneider. A hora que ela chegou, eu falei assim, eu posso pronunciar dessa forma? Ela falou, dessa forma. Como é que é a pronúncia? Schreiner. Schneider. Certinho. É isso mesmo, né? Beleza. E o jornalista em si trabalha muito, ganha muito, como é que é? Não, meu amigo. Publicitário trabalha muito e ganha Menina, muito. a gente beira a miséria.
Bera miséria. Nossa, Pedro, você foi muito, assim... Cruel. Cruel. Sim, é a galera que não valoriza o publicitário. A galera. Você tá achando que é só escrever qualquer coisinha no seu Instagram aí que você vai... É, coitado. Essa questão de hoje cada um faz... Uhum. Desvalorizou mais ainda a nossa Porque meu área. primo faz, né? Aí é mais barato. Não, É tipo você vai cobrar isso. R$100 pra fazer um texto de 2, 3 linhas? Que isso, você tá louco. Exatamente que funciona. Engraçado que no curso em si dá um banho de água fria na gente, questão do piso salarial. Nosso piso salarial é uma vergonha. Então, Tá pra quanto, hein? Pedro, não tem noção de como que tá hoje, mas na época chegava a ser 2 salários mínimos. Excelente, hein? Qual que é o do publicitário? É palho a palho. A gente rouba. Tô brincando. Mas Tô assim, brincando. Você não tem conselho mesmo? Cara, é porque é muito difícil, dentro da publicidade é muito difícil. Eu sempre falo isso, é muito difícil medir criatividade, colocar Exatamente, preço em criatividade. Não tem uma exatamente. tabela que auxilia nessa É o questão. que você falou no começo aqui, né? É difícil colocar preço numa ideia, num... Existe uma tabela, mas pra nossa realidade é uma coisa muito acima da média. Tipo, você vai cobrar num post quanto? Lá na tabela referencial tá lá R$500. Você não cobra, mano. não cobra. Não dá pra cobrar, Não né? cobra, não cobra. Mas assim, depende de muitas áreas também, sabe? Depende de muito. Hoje, por conta da internet, né? Eu sempre falo isso, mas realmente deu um impacto muito grande. Deu. No jornalismo de TV se pagava um valor alto e cortou-se isso. Até nos grandes jornais impressos também foram isso, porque reduziu pro pessoal, reduziu também a tiragem e, consequentemente, precisa reduzir também o salário para poder manter. Então, desde quando a gente estava na faculdade e tudo mais, a gente tinha noção que não era algo que se pagava bem. Mas eu posso dizer para vocês que, com o passar dos locais onde você vai trabalhando, a experiência que você vai tendo, se paga até razoavelmente bem. Então, dá para você manter a profissão, sabe? Hoje, graças a Deus, assim, tem muitas empresas que têm esse olhar diferenciado, que Sim. valorizam o profissional. Então, você começa com valor X, eu, por exemplo, fui assim, começa com valor X e com o passar do tempo você vai subindo de cargo, vai aumentando. Isso aí, de uma certa forma, acaba sendo compensatório. E hoje tem também freela. Tem muito esse freela no jornalismo, que, por exemplo, você escreve uma matéria, você recebe tanto X. Não existe uma tabela. Não existe. Não existe tabela de um Tipo, texto vale tantas isso. palavras. Não existe. Isso aí é uma negociação do profissional, do que o profissional pode cobrar e o que a empresa pode pagar. Então, não existe um valor fixo. Então, existe muito assim, por exemplo, de jornalistas que você tem aquele emprego X, mas você pega trabalhos freelas. Por exemplo, fazer uma campanha, você fecha um valor X. Entendi. E você trabalha de acordo com aquele valor e tudo mais. Vocês são um exemplo de, por exemplo, vender notícia. É basicamente tipo assim, eu vou ali dar uma investigada, pego uma notícia e chego no jornal, eu tenho isso aqui, você paga quanto? É basicamente isso? Não, né não. Isso é só no Homem-Aranha, brother. velho. Só o Peter Parker que Exatamente. conseguia. Empolguei, velho. Não, tinha uns caras que iam, fofoqueiro da cidade, que ganha dinheiro com a sua foca deles, né? Sim, claro. É porque tem a informação na mão, vou É, vender por olha, vou isso. Menino, vender, se ué. fosse assim, eu Isso tinha se chama cada um. chantagem. Nossa, eu tava milionário, meu amigo. Meu Aí Deus. você pegar no WhatsApp, tem tal informação sua, valor X pra divulgar ou não. Exato. Chantagista. Eu fiz ética, eu fiz um período de Fofoqueirinho. ética. Eu fiz um período. Mas não existe isso, Nelson. Por exemplo, você trabalha para tal veículo, você recebe pelo veículo. Entendi. Não é pela notícia. Entendi. Entendeu? Faria São os novamente? furos do quê? Jornalismo? Pedro, olha, se for parar para pensar, eu tenho muito que agradecer. Eu sempre tive boas oportunidades. Sempre. Assim, tenho 10 anos de formado, uma bebezinha ainda, mas assim, em relação a outros colegas que começaram comigo, eu consegui ter muito mais oportunidade logo de cara. Sim. Porque você tem a dificuldade quando você forma, em procurar emprego, até achar. Eu, graças a Deus, sempre tive boas oportunidades.
E bons salários também. Então, não posso reclamar. Talvez faria jornalismo nesse sentido, sabe? Mas procuraria outra profissão também. Uhum. O que eu penso e o que eu vejo é o seguinte, talvez a publicidade, jornalismo, não para você ser empregado como um publicitário na tua empresa, um jornalista, mas é um conhecimento, é uma bagagem que você vai para sua vida pessoal que vai te possibilitar desempenhar ações e outras coisas. Sim. Exatamente. Por exemplo, igual você Te está dá conversando com a gente aqui, Um leque de a sua dicção, a sua oratória. Eu acredito que já é uma realidade. Quem consegue lidar com pessoas, passar uma mensagem, chamar a atenção, eu acho que isso que vai ser o petróleo. O petróleo de hoje é a atenção. E essa qualidade vocês adquirem. Óbvio, já nasce predisposto a isso, mas a faculdade ela molda. Ela aperfeiçoa isso aí. E o mercado de trabalho te transforma. E em qualquer Isso, área que você for perfeito. fazer. E isso é imprescindível. Essa didática que vocês têm, escrita e tudo, você pode usar em qualquer coisa. Exatamente. É igual eu falo, o Pedro até havia me perguntar, Nayara, se tiver algumas perguntas, algum direcionamento, eu falei, é uma profissão tão ampla, que é difícil você focar numa área só, entendeu? É igual, por exemplo, vocês têm noção, eu passei por várias áreas, Uhum. mas tem outros colegas que também passam por muito mais do que eu. Eu ainda não tive oportunidade de trabalhar no jornal impresso e nem em TV. Mas outras áreas eu passei. Então, tem outros profissionais que também migram para várias áreas. E, por exemplo, você tem uma oratória. Cara, você pode ser professor, você pode ser palestrante, mestre de cerimônias, né? Você sabe escrever, você pode escrever roteiro, você não fixa somente aquilo. É uma experiência que vai muito além. Igual, por exemplo, na parte de assessoria, eu aprendi sobre cerimonial. Eu fiz cerimonial aqui na prefeitura, algo que é um desafio para mim. Eu só via, fazia o básico, mas os protocolos eu peguei e aprendi. O que eu sei hoje de cerimonial foi eu aprendi com Você ainda segue, né? E bonitinho. Eu tinha que vender isso, de graça. Ainda deixei tudo o script lá. Mas assim, entendeu? É uma gama que se você souber aproveitar a oportunidade... É muito bom, vai muito além. É uma profissão que vale a pena. Vale. Mas você tem que correr atrás, você tem que buscar. Eu tinha um professor, e o Deu, que eu sou um fã, que até hoje, às vezes eu ainda tenho a oportunidade de conversar, e ele falou, ele foi um dos que me deu aula sobre criatividade. E ele falava que escolheu a publicidade porque a publicidade permitia que ele não fosse uma coisa só, que ele pudesse ter opções ao longo da vida, que se ele decidisse mudar no meio do caminho, ele tinha caminhos onde ele podia trilhar, que ele continuaria ainda dentro da publicidade. A publicidade é algo massa, porque ela te permite vários caminhos. Sim. Tipo assim, ela não coloca você numa zona de conforto, você sempre vai além. Exato. Eu acho massa essa área, sabe, do publicitário, porque assim, não é só arte, você não vai só fazer arte. Cara, você vai fazer roteiro, você vai direcionar muita coisa, peças, e por aí vai, né? Eu acho massa também os designers, pessoal, porque assim, criam-se muita coisa. E é um universo que se reinventa a todo momento. A todo momento. É igual eu tô na agência agora, eu tô vendo coisas novas. Copyright, eu falei, o que é isso? Tráfego. Então, sabe, reinventa. O pessoal, assim, é de uma mente tão aberta. É uma galera massa. Massa de se trabalhar, de se conviver. Que as oportunidades vêm, novidade, qual tipo de São Paulo, traz para Goiânia, traz aqui, sabe? É massa, é interessante, é uma área muito bacana que possibilita muitas coisas. Exato. E o que você falou aí, velho, hoje, eu falei que dá atenção, mas para você reter a atenção de uma pessoa, você tem que ter criatividade. Sim. Você entreter ela. E esse negócio da criatividade, cara, é muito louco isso. Porque hoje você para pra pensar, tem ninguém ganhando muito dinheiro porque teve uma ideia que ninguém pensou antes. Hoje a gente tá saindo do formal, das profissões formais, que tu... O cara tem uma ideia, eu vou chutar uma bola e falar, receba, eu vou ficar milionário. E fica. Uai, hoje, por exemplo, o YouTube, agora o Instagram, cara, esses dias eu brinco muito com o Matheus, que a pessoa vende curso pra tudo quanto é coisa.
Você passa uma credibilidade. A Uhum. pessoa vai comprar um curso para ensinar você a colocar um bebê para dormir. Uhum. Tem isso. É. E vende, tem E muitos vende, seguidores. e vende. Um curso para você poder, sei lá, mexer na bolsa de valores. Sim. E por aí vai. Eu falei aqui, é o que a gente foca aqui na especialização, cara. Tudo, você já tem esse exemplo. Hoje, pra você posicionar o microfone, tem um cara que entende perfeitamente e vai te ensinar isso. Exatamente. E que vai surtir efeito. Então, cara, se você quer pegar uma área, dá pra ir muito fundo nisso. muito. Dá. E aí os insights que chegam, né? As pessoas acabam aproveitando a onda e cresce. O podcast, quando começou ali, surgiu o Flow, Podpah e tudo. Sim. Nayara, na nossa conversa a gente falou sobre muitas dessas questões que a gente não usou esse termo, mas que a gente, se você pegar o episódio desde o início, você vai conseguir colocar separadinho pontos positivos e negativos. Mas teria alguma coisa que você gostaria de pontuar dentro do jornalismo do que seria pontos positivos e negativos? Pontos positivos e negativos. Eu acho que a questão do valorizar a profissão seria um dos pontos bem negativos, porque assim, a gente vivencia isso. Cara, você se doa tanto, a comunicação é a que pensa primeiro, é a que executa durante evento, ações e tudo mais, Depois entrega. depois entrega. É a última a ir embora, a última a dormir, e os caras tá lá de boa. Cadê? Não subiu essa postagem? Uhum. Cadê isso aqui? Ainda escreve errado. A gente é os fudidos da história. Isso. É os que rala pra caramba. Usou a palavra certa. É os que rala pra caramba, os que ganham pouco, os que mal dormem, ainda que leva rambuja na cara. É por isso que eu bebo, vocês falam porque você bebe, é por isso que eu bebo. Ó, assim, por esse lado, essa questão da valorização é foda. A gente fica muito irritado com isso. E outra coisa também que eu falo bastante, essa falta de... os furos no sentido de reportagem e tudo mais, a falta de coleguismo dos nossos próprios colegas de profissão, no sentido de, cara, por exemplo, assessoria, eu vivenciava muito isso, e eu respirava fundo, mas desligava o telefone, xingava pra caralho. Por exemplo, a gente assessor sofre bastante, que é o quê? Você tem um entrevistado, você que é um jornalista de TV, um repórter de TV ou de jornal, entra em contato com a assessoria. Ou eu gostaria de uma pessoa para falar sobre tal assunto. Ok, falou, fez o certo, o caminho certo. Entra em contato com a assessoria vai me direcionar, vai me retornar, vai me entregar. Ou sim ou não. Não, os colegas atropelavam a gente. Ligava direto para a fonte. A fonte seria a pessoa que elas gostariam que falasse sobre tal determinado assunto. Gente, isso a gente respirava fundo. Nossa. Respirava 1, respirava 2, respirava 3. Então, eu falo essa falta de coleguismo, sabe? Que deixa a gente, de uma certa forma, uma das coisas negativas da profissão. Mas, assim, de uma certa forma, é uma profissão que tem muito mais positivo do que negativo. É uma profissão que te deixa entrar em vários lugares massa, conhecer pessoas massa. Cara, eu fiquei perto do presidente, nunca, em sã consciência, em outra área, nunca poderia ter essa possibilidade. Verdade. Fiquei perto de ministros, do lado de senadores, de até cantores famosos. Então, assim, são possibilidades que te levam. Então, eu acredito que é muito mais positivo do que negativo. E a gente fala que rala, a gente é os que mais sofrem, mas é bom. Mas É gosta bom. de estar sofrendo. Gosta, né? gosta. Você Porque, gosta. assim, querendo ou não, Nelson, chega o resultado final. Aí você olha e fala assim, nossa, a gente fez aquilo. Foi a gente que fez. E vale a pena, exatamente. Você falou certo. Vale a É pena. muito bacana mesmo, muito bacana. E no jornalismo, quem que te inspira, Nayara? Ah, Pedrinho, fez uma pergunta complicada. Hoje ninguém. Ah, não. Sério? Gente. Eu Assim, faço o meu do meu jeito e é isso. Né? Não segue Igual, nenhum. por exemplo, não eu sigo. Hoje tem, na época que eu tava mais focada no agro, e eu sigo ela até hoje, que é a Kellen Severo. Ela era do canal Rural. Cara, uma mulher que, pra mim, eu falo, ela não pode me inspirar assim. Uma mulher que entende, é jornalista, ela é do Rio Grande do Sul, mas
São Paulo e tudo mais. Ela é jornalista por formação, fez economia e manda super bem no agro e na economia. E hoje ela dá palestra sobre economia, sobre bolsa, sobre cotação de soja, de milho, de boi, e tem total domínio do assunto. Então, ela chama Kellen Severo. É uma jornalista que eu me inspiro bastante e eu admiro, porque é uma pessoa que domina. Ela deixa os caras lá, os produtor, querendo ou não, eu não vou falar não. Mas, enfim, é um público machista. Sim. Então, ela tem informações que todos ficam parados olhando. É uma pessoa que eu admiro bastante. Pelo domínio, pelo conhecimento. É uma pessoa massa. Bacana. E, antes de a gente encerrar, tem aquela perguntinha assim que dá aquela alfinetadinha, que é difícil, eu acho. Vai ter outra também que eu quero fazer. Cuidado com essas perguntas. Porque a gente falou aqui das fake news, desse direcionamento ideológico de alguns jornais, mas na sua opinião, o que você acha que um jornal tem que ter para ter essa qualidade? Para ter, tentar fugir um pouco dessa imparcialidade? É mostrar as duas versões. Não existe só uma. Existem as duas. Eles pregam imparcialidade, mas todos são parciais. Todos têm um direcionamento, um viés. Então, eu acho que o grande desafio hoje é ter uma mídia que realmente mostre o que está acontecendo. Hoje são pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, por exemplo, todos têm um viés que distorce as informações de fato que estão acontecendo. Então, acredito que esse é um grande desafio. E, querendo ou não, acaba sendo massa de manobra. De acordo com a sua... que defende, você leva aquela massa a ir de acordo com aquele viés. Isso interfere em tudo, gente. Sim. Em tudo. Então, eu falo que hoje a mídia, a grande mídia, tem muito disso. Então, assim, se as pessoas buscarem sempre se informar de forma que realmente acontece as coisas, tem muito mais diferencial, tem muito mais gama de informação. Hoje em dia, existem muitos perfis bacanas de pessoas que transmitem, analisam de fato os pontos. Não, realmente não é dessa forma que colocou, é de outra forma, mas assim, é tudo muito enviesado. Tudo. Então, assim, a população, a grande população e tudo mais, a massa em si, acaba indo de acordo com como que a onda toca. E não é de fato. Uma das coisas que eu aprendi dentro do meu curso hoje é, às vezes, quando a gente aceita uma ideologia e carrega isso para seu posicionamento, no caso político, você só busca fonte de certo lado. Exatamente. Então você vira de fato essa massa de manobra. Você tem que buscar os dois lados. Você tem que saber, eu sou de esquerda. Você tem que saber o que o povo de direita está falando. Eu sou de direita, mas você tem que saber o que está rolando do lado esquerdo que pode ser útil para a sociedade. Então você tem que buscar os dois lados, como você acabou de falar. Exatamente. Isso é importante. E eu acho que sempre tentar buscar a verdade, né? Porque hoje você tem muita desinformação de muita coisa, própria fake news que se espalha de forma muito rápida. Então você tem que saber, você tem noção do que está acontecendo de fato. Quando eu comecei a faculdade, eu falei isso, eu vou bater nesse martelo por um longo período da minha vida, quiçá até eu morrer. A coisa mais poderosa que existe é a comunicação. É a comunicação. A coisa mais poderosa. E a hora que você falou isso, quando você tem mais afinidade, você vê mais sobre aquilo... Eu vi isso dentro da faculdade, quando a gente foi estudar o comportamento humano, que é muito complicado. A gente tem visão, audição, seletivo. Os nossos sentidos são apurados de acordo com aquilo que a gente seleciona e tem mais afinidade em escutar, em ver, em absorver. Eu acho isso muito interessante. É muito difícil você
você desenvolver uma análise crítica sobre alguma coisa e você não se predispõe àquilo. Mas aí que tá o grande desafio, Pedro, é você tentar ir contra. E contra. Não, questionar, na verdade, questionar. Realmente é isso? Realmente aconteceu? Por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam aquela reunião do presidente Bolsonaro com os ministros, onde falou sobre do Moro, Uhum. exatamente que o Moro vazou aquilo e falou que a questão da Polícia Federal. Uhum. Eu acompanhei desde o começo. Eu acompanhei a transmissão, li até o que foi escrito e realmente ele não falou que a grande mídia tinha falado que ele queria interferir na Polícia Federal. Uhum. Então, ou seja, você tem que ir atrás. É igual existem vários projetos de lei que Nossa. circulam por aí Uhum. e aí as pessoas não sabem realmente o que de fato está dizendo ali. Aí divulga de uma forma e as pessoas acreditam que é daquela forma. Bolsa Família vai acabar. Aí o primeiro jornal que solta isso, o povo já aceita isso. Exatamente. Bolsa Família vai acabar, meu Deus. Não pega pra ler o projeto. Vai acabar o Bolsa Família, vai vir o Auxílio Brasil, vai ganhar mais. Não. Exatamente, mas é aquela verdade. coisa, é onde chama mais atenção. É. E se você é enviesado, você vai de acordo com o que te chama, que é contra aquilo que você acredita. Você tá no negócio de política na academia, eu tava lá e o Adriano chegou e tava vendo o vídeo do Lula, que eu sigo o Lula no Instagram. Rapaz, mas você tá mudado. Não. Você tem seus amigos próximos, os inimigos mais próximos ainda. Você tem que saber todas as informações. É igual, por exemplo, o próprio perfil do Bolsonaro, você tem que seguir, é o presidente do seu país. Cara, ninguém mostra o que realmente de fato acontece. Eu sou fã de 2 ministros, porque eles trabalham bastante e a gente teve mais contato por perto, que é o Tarcísio e a Tereza Cristina. O que eles fazem para agricultura? O que ela faz para agricultura? É fora de lógica. Ó, para você ver, eu tô seguindo um perfil de um cara, esqueci o nome, que é novo. Ele fez uma outra interpretação da visita do Bolsonaro lá na Rússia. Uhum. E aí eu tinha ouvido isso, mas aí depois eu acabei não prestando atenção mais no que estava divulgando. O Bolsonaro fez um discurso junto com o Putin lá, falando que para preservar a paz. Ele falou isso, mas aí toda a grande imprensa, a grande mídia trouxe de uma forma completamente diferente, que já estava trazendo, Bolsonaro tá lá do lado de um ditador, enfim, sabe? Aí você vai ver as minutas da coisa, cara, não é só isso. O que eu fico indignado é porque tem muita cagada do governo federal, tem muita cagada. Não, isso é fato. Mas eles Bolsonaro é um buscam louco. tanto Louco. bater nisso e contra que a país vira um negócio pessoal. Você fala, não tem nojo os caras aí. Vamos meter o pau no Tarcísio. Não, meu amigo, não tem como. Mas aí também entra outra parte da comunicação. A comunicação do próprio presidente é fraca. Não tem. Extremamente. Ele assim, a gente até, na época, tava discutindo, não tem um assessor que fala assim, não é Não dessa forma. faz isso não, pelo amor de Deus. Não fala isso, age dessa forma, pondera isso. Ou isso é muito tô falho. nem aí, não, vou fazer do jeito que eu quero. É muito falho. Na Né? posição que ele tá. Então, tem que ter até cuidado. isso, ou favorece ou desfavorece. É uma arma poderosíssima. Muito. E Nayara, a pergunta que eu quero te fazer é utópica. Ixi, lá vem. Qual que é a notícia que você acha que nunca vai ser noticiada? Nunca. Gente, Uai, essa foi... Pedro, não sei. Nada, sim, uma coisa que, cara, se isso acontecesse, mas eu sei que não vai acontecer. Qualquer coisa. Ai, vamos pegar dessa parte. Uai, tem tanto... Sei lá. Cara, você vai pensar por esse lado da política? Você acha que o William Bonner vai falar bem do Bolsonaro? Pronto. Exato, perfeito. O William, tadinho. Nem tá mais no Jornal Nacional, coitado. Tá não? Tá não. Nossa, Sério? tem tanto tempo que eu não assisto. Tá, menino. Foi demitido? Não, tá revezando agora, né? Não tem mais um apresentador fixo. Sério, Pedro? Lá em casa, depois que surgiu a CNN, é só CNN. A gente não assiste mais a Globo. Eu
não sabia. E É, você, como você acha? E você? é mesmo. Você soltou essa pergunta. Volta pra você. Uma notícia que eu acho que nunca vai ser noticiada. Cara, eu acredito que nunca a gente vai ouvir, por exemplo, assim... Desculpa. É difícil, sabe por quê? É um pouco redundante. Porque depende, tem gente que vai noticiar ou tem gente que não vai. Mas É o tipo de notícia impossível, assim, de acontecer, de, por exemplo, virar e falar assim... É impossível que aconteça uma nova guerra porque as pessoas entraram num acordo que o poder não tá em armamento, ou não tá em status, ou não tá em querer poder acima de qualquer coisa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca vai ver alguém falando você fala sobre. do lado bom Isso, que pode acontecer. isso, do lado bom. Naquele caso, eu voltaria a ter esperança, né? Sim. Que as pessoas futuramente, no futuro, sei lá, sejam boas, parem com isso, realmente. É de esperança, é uma boa. Aí você corta a minha e põe a Pedro. Pronto, Nelson. Não, você também viajou legal no negócio. É, né, ele que os foi trem- Foi longe, foi longe. bem Eu falei que É a era- criatividade do Yildeu lá, ó. Pedro Notícia sendo que Pedro. nunca será anunciada. Você vai falar? É, Qual? não sei. Mais detalhes daqui a pouco. Mas notícia que nunca vai ser anunciada. Hoje quem vai apresentar o Pode Crer é a Ana Luísa. Eu Vai, não sei não, que, hein? é, Não vai que sei você tem não, algum hein? problema e ela vai ter que te substituir. A Pode notícia que nunca será anunciada. Nayara, Ai. o que você achou? Como é que foi a experiência? Foi bacana, gente. Curtiu? Nossa, eu Ó, acho tão massa esse estilo. um negócio Descontraído, De conversando. especialista mesmo. Como é que a gente tá? Nota de 0 a 10, estamos no 4, 5, como é que tá? Ai, vocês Você é otimista, estão... né? Ele não, é, a gente é bom, né? velho. A gente... Não, vocês estão um 7. Aí, ó, tá Um vendo? 7. O que falta pra gente... Não, Nelson, não me compromete, não. Vamos buscar o 10. A gente nunca vai chegar no 10. Não Mas dá, assim, eu não dá. falo... Se a gente chegar no 10, acabou. É, a gente acabou. nunca vai buscar Perfeito. nada. Verdade. Essa foi... Essa eu gostei. Não, mas de equipamento, gente, vocês estão arrasando. É, não sei se o pessoal Isso aqui observou é- o estante ali atrás, em breve, mas é... O nível de vocês estão bem... Logo, logo em nível 4K, alto. bebê. Que isso, Ai, hein? obrigado, Mas não Nayara. perdem a qualidade com os entrevistados. Eu acho que não sei como que você está. Tá acabando? Como é que é? Tá escassez? Ou tá sendo um desafio? Fácil não é, né? É, É O porque especialista é mais difícil. isso. Entendi. O especialista é mais difícil. Porque o especialista, por ser muito bem segmentado, parece que as pessoas não conhecem os especialistas que tem, sabe? Aham. E aí, é porque a gente sempre pauta no... Quem vocês querem ver aqui? Ai, as Entendeu? pessoas querem saber mais Eu da sou vida dos das sócios, pessoas. tipo sócios, entendeu? Sei. Aí quando a gente abre, quem vocês querem que a gente chama? Tunai. Mentira. É, ué, o que mais Ué. tem. Mentira. É 90% Não, o povo é Tunai. zoação. E eu amo especialista. Não, gente, eu aprendi mais com isso aqui, cara. Eu assisto a gente falando aqui dos jornais e tudo, comunicação e tal. Eu me informo e estudo assistindo podcast. Você pegar um negócio ali do Bruno Perini mesmo, cara, que dá uma aula. É uma aula. É uma muitos aula. caras que fazem acontecer, né, em diversas áreas. Uhum. E tem as experiências dele. Sim. Sim. Cada um do seu lado. Então, realmente é massa, é interessante. É. Isso aqui é uma aula, né, bebê? Nayara, muito obrigado. Gente, eu que agradeço Foi muito pelo top. convite. Quando você mandou mensagem, eu falei, eu? Como assim? O que que esses meninos querem saber de mim lá pra falar? Ah, adorei o convite. Falei, Matheus, adorei. Ai, que Eu bom. acompanho vocês, a gente lá acompanha. Uhum. Eu acho massa. A ideia, igual o Pedrinho começou no início, falei, nossa, que ideia bacana, diferencial. Que precisa, né, gente? Sim, sim. E hoje eu acho que, independente do local,
você estar na internet, você estar no mundo digital, te leva em tudo quanto é lugar do mundo. Tipo, se Sim. aproxima. Não precisa, exatamente, não precisa você estar no interior, na cidade grande, enfim, né? É bacana demais. E esse formato, nossa, é show de bola. Eu acho muito legal, por isso que eu Não, falo é. dos podcasts, porque a gente escuta muito, ouve muito também lá em casa. Então, é muito interessante. E quando se tem informação de qualidade, Nossa prende senhora. as pessoas. Apesar de que no interior as pessoas gostam muito de saber da vida dos outros. Gosto de saber quem traiu quem. essas só Não, e fofoca. saber quem é que ela fez na vida e tudo Desse mais. jeito. Mas assim, é igual o Matheus viu, eu não vi, ele comentando que achou interessante o podcast do Kaique e da Jéssica, porque mostra o lado empreendedor. Sim, o lado sim. de superar os desafios, né? Que puta, velho. Nossa. desafio que Nossa, foi um eles episódio muito tiveram. bom. Porque Então isso é bacana. tem o que a gente aprende muito com o técnico, o especialista Aham. sobre temas específicos, mas tem o tradicional que a gente aprende com a vida da pessoa, cara. Sim. É uma Exatamente. aula de vida. Não, e isso faz tanto vocês aqui que estão acompanhando mudar, quem está ouvindo também, poxa, você teve aquele desafio, por que eu não posso? né? De uma certa forma, sempre transmite uma mensagem. É aprender com a história dos outros. Exatamente. É bacana. Igual, por exemplo, da Chelsea. Nem sabia quem que é aquela menina. Aí. Aí o Matheus falou, gente, ela vende curso na internet desde não sei quantos anos. Eu falei, como? Tem lógica. Daqui, de Vianópolis. É massa. É massa. Então, muita gente conheceu o trabalho das pessoas que faz, por esse lado é bom. Mas aí outros também gostam de saber um pouquinho do que é a vida dela, né? As Faz fofoquinhas. parte, tem umas fofoquinhas. Mas, gente, muito obrigada. Gostei muito. Show de bola. Muito Obrigado. Cuidado com a agradeço. edição. A gente que agradece. Deixa comigo. Vou tendenciar isso aqui. Vou botar tendências. Ai, bacana. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal, nos acompanhe no Instagram também. Cortes todos os dias lá. Todos os dias, né? Quase. Todos os dias. Praticamente. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Valeu. Valeu, é nóis.